Boa tarde, galera. Meu nome é Leandro César Borges, sou estudante da Faculdade de Medicina da UFLA. E no vídeo de hoje a gente vai abordar um assunto curioso, né? Do porquê que existem pessoas naturalmente imunes ao HIV e o que a ciência descobriu sobre isso. Antes de começar, eu gostaria de falar por que eu fundei esse canal. Esse canal que vai ser voltado para a curiosidade da medicina, os avanços da medicina, da área da saúde, a tecnologia e também curiosidades do dia a dia, né? O que é um diabetes, o que é uma pressão alta, como medicamentos agem, enfim, né? Curiosidades da área da saúde. Para relembrar, né, o HIV é um vírus, né, como a gente lembra, né, lá do ensino fundamental e ensino médio, os vírus são parasita intracelulares obrigatórios, ou seja, né, eles precisam de célula, de hospedeiro para reproduzir. Né, ao adentrar na célula, ele utiliza, né, o DNA da própria célula para fazer cópias de si, né, espécie de uma maquinaria de autorreplicação da célula. É importante lembrar, né, o HIV ele é uma doença que infelizmente ainda ele continua perpetuando na sociedade, ele circula, sobretudo na camada jovem aí, então é importante que abrir espaço para alertar para os jovens, né, método conceptivo, que nem, né, camisinha, e também, né, quem tem a doença, não deixar de fazer tratamento. O SUS fornece de graça, o Brasil inclusive foi um dos primeiros países do mundo a fornecer de graça, o Brasil chegou a receber até prêmio, na década de 90, prêmio internacional da ONU, sobre a questão do tratamento da área da saúde para essa doença. Aqui no Brasil, nosso saudoso, né, foi talvez a primeira pessoa, não só no Brasil, como na América Latina, a fazer tratamento contra o HIV, foi o nosso saudoso, né, Cazuza, né, que fez o uso do AZT. Ele foi o primeiro brasileiro, né, o primeiro latino-americano a fazer tratamento contra essa doença, e na época experimental, na década, finalzinho da década de 80. Né, o AZT ele tinha ali função de bloquear a entrada do vírus no organismo, no caso na célula. Infelizmente não era tão eficaz. O HIV acabava conseguindo contornar esse medicamento. Só a partir da década de 90, mais ou menos em 95, tivemos os coquetéis, que foi a combinação do AZT que os medicamentos, né, que bloqueava a ação do vírus dentro da célula. Aí foi, né, a revolução, e nós vimos pessoas né, que estavam perdendo 20, 30, 40 quilos, pessoas caquéticas deitadas na cama, começavam a se levantar e seguir suas vidas. Até hoje muitas delas viva. Portanto, né, voltando ao assunto do HIV, há pessoas que são naturalmente imunes ao HIV. Né? Então, nesse vídeo, a explicação do porquê que essas pessoas elas têm uma imunidade natural ao HIV, porque elas não contraem o HIV. Bom, a gente tem que lembrar que, como citei aqui na intro do vídeo, o vírus, o HIV, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, eles precisam de um receptor para poder adentrar na célula por obrigação. Eles adentram por uma espécie de receptor. Esse receptor é uma espécie de proteína que tem ali na membrana extracelular da forma. E como a gente sabe, toda a sequência de proteína, né, no nosso corpo, elas têm um código de codificação para elas serem produzidas. Elas precisam de um código para ser produzidas, né? E há pessoas que são imunes ao HIV justamente por não possuírem um gene específico que codifica essa proteína. Esse gene é chamado CCR5. Esse gene é responsável pela codificação da sequência da proteína que fica na membrana da célula, onde adentra o vírus HIV. Naturalmente, há pessoas que não têm essa doença, não tem essa característica, esse gene específico, ou ele não se manifesta. Se lembra, não sei se vocês lembram, quem acompanhou na mídia em 2019, houve um certo fervor da mídia quando na China houve um cientista que produziu umas crianças, na verdade duas crianças gêmeas, que tiveram esses genes do CCR5 apagado e, portanto, nasceram imunes ao HIV. Na época deu muita repercussão, esses chineses foram até eventualmente presos na codificação genética. Posteriormente podemos também abordar essa questão aqui no canal, como essas futuras edições genéticas podem influenciar na medicina, tratamento, né? Pretendo abordar vários assuntos aqui, como revoluções que estão acontecendo nesse momento na área da medicina, como a poliamina, né? Se eu não me engano, que também é uma grande avanço que pode acontecer na área do tratamento da saúde aqui no Brasil.
Enfim, eu pretendo no canal futuramente abordar vários assuntos. Então, no vídeo de hoje, essa breve introdução do meu primeiro vídeo, no meu primeiro canal, que eu pretendo continuar a dar seguimento, abordamos esse assunto, por que existem pessoas naturalmente imunes ao HIV, porque realmente elas não têm esse gene CCR5, codifica essa proteína, por isso é ausente a entrada do HIV e por isso elas costumam resistir a essa doença. Deixo mais uma vez o alerta aos jovens, sobretudo, ao cuidado dessa doença. E lembre que, infelizmente, nem todos têm essa resistência. Outro fato curioso que abordar é que, sim, o HIV ele está em cura. Há casos, se não me engano, de 2 ou 3 pessoas já curadas. E como foi feita essa cura? Né? Como aconteceu, como chegou-se a essa cura? Foi justamente pessoas que estavam passando por tratamento paralelo a doenças como leucemia. Como você sabe, leucemia precisa de transplante de medula óssea. E houve pessoas que, ao fazer o transplante de medula óssea, acabaram sendo curadas. E por que isso aconteceu? Justamente porque os doadores dessa medula, para essa pessoa, tinha também esse gene. A ausência desse gene, na verdade, CCR5. Por isso, a pessoa, coincidentemente, além de ter a compatibilidade, né, com a pessoa que ia receber a medula, tinha esse gene, a medula ainda era compatível, coincidentemente a pessoa acabava sendo curada. Então, ou seja, né, você tinha uma pessoa portadora de HIV, essa pessoa recebeu uma medula que era compatível com a sua, e essa medula veio de um paciente que tinha a ausência, na verdade, desse gene e acabou sendo curada. Se não me engano, agora já contabilizou 2 ou 3 casos. Então é possível, mas você tem que contar com essa coincidência. Futuramente aqui no canal a gente vai abordar outros vídeos, outros assuntos, outras características, outras doenças que afetam o dia a dia. Né? Pretendo fazer vídeo aqui sobre ações do Monjaro, que é uma coisa que está bombando aí. Pretendo fazer vídeo também sobre, como eu falei, né, os avanços da área da medicina, o que ela promete. Sou estudante da faculdade da UFLA, né, mais uma vez falo, estudante de medicina, segundo ano estudante de medicina da faculdade da UFLA. Só abrir esse canal aqui para falar sobre curiosidades e, né, situações do dia a dia envolvendo a área da saúde e também desmistificar mitos. Desde já, esse é o meu primeiro vídeo, eu agradeço, estou aqui fazendo. Agradeço também quem seguir, quem dá um botão de joinha e solicitação também, estou aberto, por que não? Né? Quem está seguindo o canal, quem viu o vídeo por curiosidade, falar sobre algo, citar algo que gostaria que eu falasse, algo que a medicina está estudando, algo que a medicina pode desvendar, curiosidades mesmo, estou aqui para atender. Desde já eu agradeço, galera. Em breve no canal espero melhorar meus vídeos, fazer mais edições e agradeço desde já quem está seguindo, ou quem viu, quem visualizou esse vídeo. E claro, não pode citar o nome do vídeo, né, o nome do canal. Né, o nome do meu canal é Medicinamente Falando, justamente com a intenção de utilizar a medicina para esclarecer temas do nosso dia a dia.